Nós possuímos 5 feridas emocionais que se formam lá na nossa infância e que são responsáveis por grande parte dos nossos traumas, das nossas dores, de muitas crenças limitantes que a gente carrega. Eu sou Adriana Bittelman, especialista em inteligência emocional e relacionamentos, e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco melhor sobre cada uma dessas 5 feridas emocionais. Presta atenção! Todos nós temos a mesma missão nesse planeta, que é viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, em meio a julgamento, culpa, medo, remorso, a pessoa atrai para si de modo constante circunstâncias e pessoas que a fazem reviver essas experiências. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela, mas quer dizer conceder o direito de experimentar e de aprender. Precisamos, principalmente, aprender a reconhecer o que é benéfico para a gente e aquilo que não é. E o único meio de conseguir isso é nos tornando conscientes dos efeitos de tal experiência ou de tais experiências. Tudo o que decidimos ou não, tudo o que a gente faz ou não, tudo o que a gente fala ou não e até mesmo o que a gente pensa e o que a gente sente tem consequências. Quando a gente se dá conta da consequência danosa daquela experiência, a gente deve aprender e aceitar ter escolhido, mesmo que de forma inconsciente, viver aquilo. É assim que a gente vive uma experiência na aceitação. Desse o direito de repetir várias vezes o mesmo erro ou de reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessárias para se transformar. E por que a gente não consegue compreender as coisas assim, logo de cara? Seria tão mais fácil, não é verdade? Então, mas é por causa do nosso ego que é alimentado pelas nossas crenças. Todos nós alimentamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que queremos ser. E quando essas crenças nos prejudicam, o que a gente faz? A gente tenta escondê-las. E a gente esconde tanto que às vezes a gente nem lembra que elas existem. Só que tudo que é vivido na não aceitação se acumula. Só quando a gente aprende a se conhecer, que a gente aprende a se aceitar, é que a gente passa a viver situações cada vez menos dolorosas. Eu digo e repito, só depende de você tomar as rédeas e ser dona da sua vida, ao invés de deixar o seu ego te controlar. Todos nós passamos por dores na nossa infância e quando isso acontece, a criança cria uma nova personalidade, se tornando o que os outros querem que ela seja. E essa nova personalidade é como uma máscara que ela veste e passa a usar ao longo da vida. E agora eu vou te contar sobre as 5 máscaras existentes que servem para nos proteger dos sofrimentos que a gente vive. O uso da máscara é consequência do que a gente quer esconder de nós mesmos e dos outros. Nossas 5 feridas são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Para a ferida da traição, a gente cria a máscara do escapista. Para a ferida do abandono, a gente cria a máscara do dependente. Para a ferida da humilhação, a gente cria a máscara do masoquista. Para a ferida da traição, a gente cria a máscara do controlador. E para a ferida da injustiça, criamos a máscara do rígido. E saiba que a importância da máscara é proporcional ao grau da ferida. Quando que a gente veste uma máscara? Quando a gente quer se proteger. Imagina que você tem um machucado, uma ferida na mão, e aí
você preferiu não tratar e colocou uma luva, resolveu usar uma luva fingindo não ver mais aquela ferida. Imagina que um dia alguém pega na sua mão com todo amor e carinho, só que mesmo protegido pela luva, a ferida dói. E aí você vai gritar, você vai falar assim, ai, tá machucando. Imagina o susto que a outra pessoa vai levar, porque ela não quis te machucar, ela não quis te ferir. Só que você sofre com esse toque, porque você decidiu não tratar a ferida. A outra pessoa não tem culpa da sua dor. E é assim com todas as feridas emocionais. A gente se sente rejeitada, abandonada, humilhada, traída, e aí a gente culpa a outra pessoa pela nossa dor. A rejeição é uma ferida muito profunda. Aquele que se sente rejeitado em seu ser, no seu direito de existir, e a pessoa cria a máscara do escapista, que é uma pessoa que duvida do seu direito à existência. É uma pessoa que se julga sem valor, que se julga inútil, se julga nula. É uma pessoa que procura a solidão, porque se ela recebe muita atenção, ela tem medo de nem saber como agir. E quanto mais ela se isola, mais invisível parece ser. E ela entra num ciclo vicioso. Ela se vê cada vez mais sozinha e acha aceitável se sentir rejeitada. É importante falar que lá na infância essa pessoa se sentiu rejeitada pelos pais, mas não necessariamente eles a rejeitaram. Foi ela que se sentiu assim, rejeitada. E quando a gente insiste em acreditar que tudo o que nos acontece é culpa dos outros, o que acontece? A nossa ferida nunca vai sarar. E o interessante é que a pessoa que tem essa ferida, ela tem tanto medo de ser rejeitada que ela mesma acaba rejeitando. É uma pessoa que se desvaloriza, ela se compara o tempo todo, ela tem dificuldade em acreditar que alguém possa lhe escolher, tanto como amigo, como um parceiro amoroso, como num ambiente de trabalho, e ela acaba sabotando as relações para rejeitar antes que ela seja rejeitada. Nós criticamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar, e por isso a gente atrai para nós pessoas que refletem o que a gente faz para os outros ou para a gente mesma. Agora vamos falar da ferida do abandono. Abandonar alguém é deixá-lo, é não querer mais se preocupar. A pessoa que sentiu o abandono na infância não necessariamente passou por algo triste, por algo pesado. Se, por exemplo, nasceu um novo bebê na família e a mãe passou a se ocupar mais com ele, a criança pode ter o sentimento de abandono por parte daquela mãe. Se os pais saem para trabalhar e dedicam pouco tempo àquela criança, ela pode sentir o abandono. Eu estou te dando esses exemplos porque, como ocorre em todas as feridas, a gente não está aqui para culpar os nossos pais, para culpar pai e mãe nenhum. Nem sempre eles causaram algo na gente propositalmente. Às vezes, muitas vezes, nós é que sentimos aquilo. As pessoas que sofrem de abandono não se sentem alimentadas afetivamente. E essa pessoa cria a máscara do dependente. Dos 5 tipos, o dependente é o mais apto a se tornar vítima e enfrenta muitas vezes problemas de saúde ao longo da sua vida. Para quê? Para chamar atenção para si. É uma pessoa que dramatiza muito, que costuma ter altos e baixos. Ela está feliz e de repente ela se sente completamente infeliz. O dependente precisa sempre do apoio de alguém. Quando ele é apoiado, ele se sente amado, é a forma dele se sentir amado. É uma pessoa que pede conselho com frequência, porque ela não se julga capaz de chegar lá sozinho, mas não necessariamente ela escuta as sugestões, os conselhos que são dados para ela. E a solidão é o maior medo do dependente. O dependente tem muita dificuldade em deixar um lugar, em abandonar uma situação,
mesmo que o lugar para onde ele vá pareça melhor. A emoção mais vivida pelo dependente é a tristeza, e para não sentir, ele procura a companhia das outras pessoas. Agora eu vou falar da ferida da humilhação. A criança que vive a humilhação, ela vai forjar para si mesma a máscara do masoquista, que é o comportamento de quem encontra satisfação e até prazer em sofrer. A pessoa procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. O masoquista está sempre se colocando em situações em que ele deve cuidar de alguém, porque ele acredita que despender tempo com os outros é algo que não vai trazer vergonha para ele, mas ao mesmo tempo ele se sente humilhado, porque ele sente que os outros estão sempre se aproveitando dele. E ele sente muita dificuldade em expressar as suas reais necessidades, além de ser especialista em menosprezar a si mesmo, e por sentir-se humilhado com facilidade, é mais suscetível à culpa. É uma pessoa que tem tanta dificuldade em se proporcionar prazer que quando se diverte em alguma atividade ou na companhia de alguém, sente culpa por estar feliz demais. Eu quero te lembrar que não é o que você vive que te faz sofrer, mas é a sua reação ao que você vive por causa das suas feridas não curadas. É possível trair ou sofrer traição de diversas formas, e é dessa ferida que eu vou falar agora. Quando a criança começa a viver experiências de traição, ela cria a máscara do controlador. São pessoas muito exigentes consigo mesmas, pessoas que querem mostrar a todos como elas são capazes, como elas são corajosas. São pessoas que, quando as coisas não saem como esperavam, elas se tornam agressivas. Por isso é importante que a pessoa que tem essa ferida trabalhe a paciência e trabalhe a tolerância. São pessoas que gostam de chegar com antecedência para garantir o controle de tudo. São pessoas que detestam se atrasar e detestam que os outros se atrasem também. São pessoas que têm muita dificuldade em delegar tarefas e confiar no outro e não aceitam o ócio nem delas, nem das outras pessoas. É aquela pessoa que se considera tão empenhada, tão talentosa, que acredita que todos devem se reportar a ela. Ela não se abre de jeito nenhum. Ela tem medo que as suas confissões possam um dia ser usadas contra ela mesma. E ela gosta de se ocupar com os problemas dos outros. Por quê? Porque dessa forma ela tem a sensação de que os outros são mais fracos do que ela. É uma pessoa sensível, mas essa sensibilidade não aparece, porque é uma pessoa que está muito ocupada em mostrar as suas forças. É o tipo de pessoa que tem dificuldade de aceitar, por exemplo, um divórcio, porque ela considera isso uma derrota. A pessoa acha que não conseguiu controlar a situação. Eu quero te lembrar que a principal causa de uma ferida vem da nossa incapacidade de perdoar o que fazemos a nós mesmos ou aquilo que a gente impõe aos outros. A gente tem dificuldade em nos perdoar porque a gente não percebe o quanto a gente se recrimina. Vamos agora falar da ferida da injustiça, onde a pessoa cria a máscara da rigidez. O rígido procura a justiça e a correção a todo preço, e é sendo um perfeccionista que ele tenta ser justo. São pessoas que tendem a sentir inveja dos que têm mais que eles e também acreditam que os outros os invejam. A pessoa rígida costuma sofrer com uma eterna falta de tempo. Ela não gosta de atraso, mas ela costuma se atrasar. Ela não gosta de atraso, mas costuma se atrasar muito. E o medo de errar é muito forte para a pessoa que tem essa ferida. O rígido tem dificuldade de conhecer os seus limites e de respeitá-los. Como ele não conhece, ele não consegue respeitar. A pessoa não se sente à vontade para receber presentes, por exemplo, porque ela se sente devedora. Está
está sempre se sentindo em dívida com o outro. É uma pessoa normalmente estressada, porque faz questão da perfeição em tudo. E são pessoas que raramente ficam doentes, elas são bastante resistentes à dor. E nos relacionamentos, são o tipo de pessoa que tem dificuldade de demonstrar amor e de se permitir ser amado. É importante lembrar que ninguém consegue se controlar a vida inteira. Todos nós temos limites, tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais. Bom, a primeira etapa para curar uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la, sem se resignar a ela. Aceitar significa olhar e observar, sabendo que resolver pendências faz parte da experiência de ser humano. No fundo, criar máscaras para não sofrer é um ato heróico, é um gesto de amor para com você mesmo. Essa máscara te ajudou a sobreviver e a se adaptar ao ambiente familiar. Quanto mais a gente espera para curar as nossas feridas, mais elas se agravam. Sempre que a gente vive uma situação que desperta e que afeta uma ferida, a gente acrescenta outra camada a essa ferida. É como uma chama que se expande. Quanto mais grave, mais medo a gente tem de tocar nela, e isso vira um círculo vicioso, nos levando a uma espécie de obsessão, achando que todos estão aqui para nos fazer sofrer. Ao reconhecer as nossas feridas, a gente passa a olhar para o lugar certo. Assim, concluímos que não existem pessoas más no mundo, e sim pessoas doentes, adoecidas, cheias de feridas. Para que um problema desapareça, é preciso aceitá-lo, dar-lhe amor incondicional ao invés de querer fazer com que ele desapareça. As suas feridas profundas também precisam ser reconhecidas, precisam ser amadas e precisam ser aceitas. Eu desejo de todo o coração que esse vídeo tenha te aberto os olhos e te ensinado muita coisa. E eu tenho certeza que você reconheceu feridas em você, assim como você identificou algumas feridas nas pessoas que você ama. Então manda esse vídeo para essas pessoas. A gente está aqui para se ajudar, para tornar o mundo um lugar melhor, com pessoas melhores, mais felizes. Tá bom? Um beijo grande e lembra aqui de acionar o sininho para você ser avisado da hora que eu puser o próximo vídeo no ar. Se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e vamos ficar bem juntinho, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.